gatos e gatas do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui, vamos Vamos falar sobre algumas observações importantes para resolver problemas que envolvem progressão geométrica. Vou dar direto uns exemplos, tá? Vamos lá, numa PG, ó que letra linda, numa PG o segundo termo é 8, A2 é 8, e o quinto termo, A5, é 512. Tá aqui. Escreva a PG. Cara, para eu escrever a PG basta eu ter a razão, porque como eu já tenho um termo, é só eu ir multiplicando para conseguir os sucessores e meio óbvio dividindo para conseguir os antecessores, tá? Algumas maneiras de fazer. A mais óbvia é o seguinte, toda a construção que a gente fez nas outras aulas, acho que ficou meio óbvio, até para construir o termo geral, que eu posso basear qualquer termo sendo originado pelo A1 e a multiplicação sucessiva de razões. Então, o que é o meu A2? Meu A2 seria o A1 vezes a razão, tá? E o que é o A5? O A5 é o A1 vezes razão elevado à quarta. Por quê, professor? Eu posso pensar de duas formas. Para chegar na quinta posição, que seria algo menos por aqui, mais ou menos por aqui, perdão, eu teria que multiplicar a razão uma vez, multiplicar outra, multiplicar outra, multiplicar outra. Ou seja, seria vezes razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão, tá? Que dá razão na quarta. Ou seja, cada multiplicação de razão faz dar um pulinho, ou seja, ir para o próximo termo, tá? Isso é um jeito de pensar. Daqui eu tenho várias maneiras de fazer. Uma delas é já pensar que esse cara, olha aqui, é a mesma coisa que isso aqui, tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Razão na quarta é razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão, que é a mesma coisa que isso aqui. Para que eu fiz isso? Porque aqui agora, olha só, apareceu exatamente o termo de cima, A1 vezes razão, que é 8. Então fica 8 é igual a razão ao cubo, que é igual a 512. Razão ao cubo é 512 oitavos, tá? Que vai dar 64, se eu não me engano. Razão é igual a raiz cúbica de 64, que é 4. Deu. Agora o lance é o seguinte, já tenho todo mundo para escrever minha progressão, né? Porque se o segundo termo é 8, né? O próximo vai ser 8 vezes 4, 32... Aí faz vezes 4, sai continuando. E para conseguir o anterior é só pensar. Se eu multiplico, eu avanço. Se eu dividir pela razão, é óbvio que eu vou ter o cara, tá? Então esse cara vezes 4 vai dar 64, 128. E aí vai, tá? Beleza? Aqui tá a minha progressão. Outro jeito de pensar era direto em relação aos dois termos, que é quase a mesma coisa. Quando eu tenho dois termos, tá? Eu consigo rapidinho a razão. E eu não preciso necessariamente ter o A1. Pensa bem. O cara que está mais adiante, ou seja, mais distante do A1, sempre é o cara que está mais próximo, multiplicado por algumas razões. Próximo de quem? Do início, tá? Então o lance é o seguinte, quem é o A5? O A5 é o A2, multiplicado razão, multiplicado razão, multiplicado razão, com 3 pulinhos. É óbvio, se eu pensar como se fosse um tabuleiro, se eu estou na casa 2, para chegar na casa 5 eu preciso de 3 pulinhos, tá? Então, aqui duas ideias. Segundo exemplo. Em uma PG, a soma do terceiro com o segundo termo, ou seja, A2 mais A3, é 18. E a soma do sexto mais o sétimo dá 288. Determine a razão. Tem várias maneiras de fazer. A primeira delas, tá? Eu vou, de novo, utilizar o método anterior. Eu vou reescrever esse cara. Esse cara é A1 vezes razão. Mais esse cara é A1 vezes razão ao quadrado. Tá? Esse cara é A1 vezes razão na quinta. Esse cara é A1 vezes razão na sexta. Beleza? Estou usando o mesmo raciocínio do anterior. Aqui. Posso colocar o A1 em evidência em ambos os casos, tá? Vou botar só o A1, ou posso botar A1 razão em evidência também, que fica mais fácil. Então, botando A1 vezes razão em evidência em ambos os casos, fica assim, ó. 1 mais razão igual a 18. E embaixo também, A1 vezes razão em evidência, fica razão na quarta mais razão na quinta. É igual a 288. O que me ajuda isso aqui? Cara, continua complicado, mas me ajuda bastante. Se eu pegar essa primeira conta, tá? E eu tirar ela daqui do sistema, fica A1 vezes razão igual, passa esse cara dividindo. 18 sobre 1 mais razão, tá?
E a segunda fica A1 vezes razão é igual a 288 dividido por esse cara. Então, tu tem A1 mais razão igual a 18 sobre alguém. Na outra conta, A1 mais razão, 288 sobre alguém. Iguala as duas e resolve, tá? Acho que não é o melhor caso. Por quê? Porque aqui tá vendo que são consecutivos? Tá vendo que são consecutivos? Eu acho que eu posso, sim, dar uma ideia mais interessante ainda. Fica mais fácil. Eu vou tentar escrever o de baixo, tá? Em função do de cima. Como assim, professor? Quer ver? Ó, eu não vou mexer no de cima. Tá? Mas o de baixo. O que é A6? Eu vou tentar escrever ele como sendo A2. Ele é A2 vezes 4 razões. Razão na quarta, melhor dizendo. E esse cara é o de cima, ou seja, o A3 vezes razão na quarta. Tá? Nota. Esse cara tá aqui, é o A6. Esse cara tá aqui, que é o meu A7. Reescrevendo, fica assim, A4 e A4, boto em evidência. Fica A2 mais A3 é igual a 18. Razão elevada à quarta vezes A2 mais A3 é igual a 288, tá? Agora, olha, da segunda conta, fica óbvio que razão na quarta vezes alguém é igual a 288. Quem é o alguém? A2 mais A3, que é 18, tá vendo aqui? Razão na quarta, então, vai dar 288 sobre 18. 288 sobre 18 dá quanto? Hoje eu tô ruim de conta, vamos fazer na mão aqui, ó. 288 dividido por 18 dá 1, sobra 10. Baixou 808, isso aqui dá 9, deixa eu ver, dá 9 vezes, né? Deixa eu ver, não, peraí, deixa eu ver, dá 5, dá 90, dá 6, tá? 58, dá 60, mais 48, fechou, 16, tá? 16, ou seja, a razão é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16, que é igual a mais ou menos 2, tá aqui. Se ele não disse, tá, que a progressão é algo, por exemplo, que é crescente, oscilante, valem as duas razões, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos que a razão pode ser positiva ou negativa, 2, que eu já respondi a pergunta, tá beleza? Que era a razão. Vamos lá, segue aí. Terceiro caso é o seguinte. A soma de 3 números em um APG dá 39 e o produto entre esses mesmos termos dá 729. É uma sugestão. Também posso usar A1 mais A2 mais A3, botar tudo em função de A1 e A2, vou fazer um rolo todo lá, tá? Dá um sistema também do complicado. Então, a minha sugestão é o seguinte. Quando tem contas que envolvem todos os termos, ou os extremos, principalmente com produto, e eu estou falando de PG, tá? É interessante usar esse tipo de notação. No caso, para 3 termos, eu vou me inspirar naquele da PA, que eu começava no meio e fazia x mais r, x mais 2r. Eu vou fazer com x vezes a razão, e aqui, x sobre a razão, tá? Eu uso esse tipo de notação. Por quê? Para a soma até não me ajuda muito, mas olha só, ele falou que o produto entre eles é 729. Então, um termo vezes o outro, dá 729. Quando eu multiplicar isso aqui, vai dar x ao cubo, vezes razão, sobre razão, igual a 729. Aqui vai cortar. X vai ser a raiz cúbica de 729, tá? Qual é a raiz cúbica de 729? Deixa eu ver que hoje o professor tá meio coisado aqui, tá? Então, raiz cúbica de 729, vamos fatorar o 729. Dá por 3, por 2 não dá porque é ímpar, né? Dá por 3? Sim, porque a soma é múltipla de 3. Então, isso dá 729 dividido por 3, vai dar 243, que dá por 3 de novo, que dá 81, que dá por 3 de novo, que dá 27, que dá por 3 de novo, que dá 9, que dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, dá. Isso vai me dar 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ao cubo sai, fica 3 vezes 3, 9, tá? Então, esse é o meu termo central, que agora fica difícil, porque o meu Q é muito parecido com o meu 9. Então, o Q é cortado e o 9 não. Tá? Então, essa é a minha progressão.
Ele disse agora, a soma dos 3 dá 39. Soma de quem? Soma desses caras, não mais desses, tá? Então fica assim, ó, 9 sobre Q mais 9Q é igual a 39, tá? Vou multiplicar a conta inteira por Q, para quê? Para tirar esse feio daqui de baixo. Então fica 9Q sobre Q, que dá 9, mais 9Q, mais 9Q quadrado é igual a 39Q. Ajeita, 9Q quadrado mais 9Q, passa para cá, menos 39Q mais 9 é igual a 0. 9Q quadrado menos 30Q mais 9 é igual a 0. Divide toda a conta por 3 para dar uma facilitada. Fechou? Agora eu vou fazer fórmula de Bhaskara para encontrar o meu lindo e amado Q, tá? Que daí com o Q eu boto aqui e descubro os 3 números que é o que ele pediu. Vamos lá. Delta igual a B quadrado, que é 100, menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 100 menos, vamos lá, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá quanto? 36. Delta vai dar 64. Então, vamos lá. Q é igual a mais ou menos... Opa! Q é igual a menos B, perdão, que dá 10. Mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 3. Que é igual a 10 mais ou menos 8 sobre 6. Isso vai dar Q' e Q duas linhas. Perdão, ô professor, presta atenção, burro, que eu me empolguei. Então fica 10 mais 8, 18, 18 sextos. Tá? 18 sextos dá quanto? Dá 3, tá? E 10 menos 8 dá 2. 2 sextos é 1/3. Tá? Então, aqui tá as minhas duas possíveis razões. A soma de 3 números, uma PG, ele não fala se é constante, crescente, decrescente, oscilante. Então, vale qualquer uma. Nota, eu tenho isso aqui, ó. 9 sobre Q, 9 e 9Q. Tá? Se a minha razão for 3, fica 9 sobre 3 dá 3. 9 e 3 vezes 9, 27. Se a minha razão for 1/3, 9 vezes 1/3, o último vai dar o teu 3. No meio é 9, e aqui vai dar 27, porque 9 sobre 1/3, inverte, fica 3 vezes 9, tá? Nota, são progressões? São. Geométricas? Sim. A soma dá o que ele queria, 39? Sim. E a multiplicação dá 239? Sim. 729, melhor dizendo. Beleza? Então, aqui 3 exemplos de resolução para dar umas ideias, tá? De como operar com progressões geométricas e as suas propriedades. Falou? Beijo do gordo, Worry!